Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa A Palavra do Presidente. Hoje nós estamos aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal, ao meu lado o chefe do Poder Legislativo, o vereador José Carlos Borgo. Presidente, mais uma vez obrigado por receber a nossa equipe em mais uma edição. Eu que agradeço mais uma vez você e a oportunidade de estar falando aí com os nossos telespectadores. Bom, a pauta do programa hoje está recheada. Eu quero começar esse nosso bate-papo pedindo para que o senhor traga aí as suas apurações, a sua visão a respeito da inauguração da estação de tratamento de esgoto no distrito de Potunduva. Agora, Jaú tem 98,8% do seu esgoto tratado. O que isso representa para o futuro da nossa cidade, presidente? Olha, no último dia 30 agora de agosto, na inauguração de mais uma etapa da estação de tratamento de esgoto em nosso município, como você já falou, nós estamos aí com mais de 98% do esgoto tratado em nossa cidade. Pelo menos aqui nós temos informação, e foi dito inclusive nessa inauguração, que até o final desse ano inaugura-se mais uma etapa lá no Pouso Alegre de Baixo, no bairro de Pouso Alegre de Baixo, e até o final do ano que vem termina com o bairro lá de Vila Ribeiro. O que eu gostaria de deixar bem claro e falar para você que nos assiste, da importância que é uma cidade com 100% de tratamento de esgoto. Nós sabemos que vários países da Europa, multinacionais que estão vindo, não só para o Brasil, como para outros países, eles fazem questão de observar detalhes da cidade ou até do próprio país. Por exemplo, nós estamos vendo aí pelo noticiário da televisão que alguns países da Europa, enfim, não estão querendo mais importar o couro do boi, porque está havendo um desmatamento na Amazônia e, consequentemente, nesse desmatamento, o pessoal transforma aquela área em pasto, cria o gado e depois no abate o couro é vendido para o exterior. E eles não compram mais por quê? Por causa justamente da devastação do meio ambiente. O que acontece em relação à estação de tratamento de esgoto? A cidade que tem o tratamento de esgoto com 100%, que tem água tratada, que tem infraestrutura, uma cidade como a nossa, mais segura do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, é um chamarisco para que as empresas venham se instalar em nossa cidade. Então essas coisas são coisas que vêm mudando dia a dia na evolução dos tempos e nós temos que acompanhar a evolução. Eu, por exemplo, quando eu era garoto, eu comecei a trabalhar na oficina da minha família com 11 anos de idade e naquela época isso era normal. As crianças com 10, 11, começaram a trabalhar junto com os pais, com os parentes, enfim, tinha uma ocupação de trabalho. Hoje está proibido o trabalho infantil. Vou repetir novamente, países da Europa não compram produtos produzidos aonde tem o trabalho infantil. Eles boicotam trabalho escravo, trabalho, por exemplo, inadequado para mulheres. Então, está havendo essa evolução e nós temos que acompanhar. A estação de tratamento de esgoto, eu reputo, nesses últimos tempos, uma das coisas mais importantes que está acontecendo em nossa cidade. A empresa responsável pelo trabalho, que foi a empresa que ganhou a concorrência na época lá da terceirização do serviço de água e esgoto do município de Jaú, ela vem cumprindo com o contrato. Só para vocês terem uma ideia, esse investimento lá no distrito de Potunduva foi de 10 milhões de reais. Quer dizer, coisas que nós sabemos que quando era a época do Saenja, se tivesse continuado ainda, não tinha condições, recursos financeiros para fazer um investimento desse porte. Então, veja bem, a gente tem que, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas só o fato das coisas estar acontecendo em nossa cidade, nós estamos nos preparando para o futuro, a estação de tratamento de esgoto vai ser uma coisa muito importante para as empresas que queiram se instalar em nossa cidade, porque está vendo que realmente nós estamos nos preocupando com o meio ambiente. Nós temos aqui algumas informações, por exemplo, você vê, em média, a capacidade em média do tratamento dos dejetos naquela estação é de aproximadamente 90 mil litros por hora, que seriam, se não estivesse tratado aquele esgoto, seria despejado naquele riacho que tem ali no distrito de Potunduva e, consequentemente, seria despejado no Rio Tietê.
Então não é problema de situação, oposição, não é a favor do prefeito, contra o prefeito, não é nada disso. É simplesmente entender que o que está acontecendo em nossa cidade é a preparação para o nosso futuro. Por isso eu digo com toda certeza, como eu já falei, é uma das coisas mais importantes que vem acontecendo em nossa cidade nos últimos tempos. E Jaú vai entrar no rol aí das cidades que têm 100% de esgoto tratado, que é um rol bem seleto, né? São pouquíssimos os municípios brasileiros que têm, a gente pode infelizmente dizer, esse privilégio. É justamente isso também, que nós temos esse privilégio. Você vê o distrito, por exemplo, de Potunduva, com aproximadamente de 12 a 15 mil habitantes, onde nós temos no Brasil cidades com essa população, com esgoto 100% tratado, como é no distrito. Pouquíssimas, raros lugares no nosso país existe isso. Então a nossa cidade, nós temos que nos orgulhar de dizer para todos aqueles que nos visitam que a nossa cidade, até o ano que vem, com certeza vai ter 100% do esgoto tratado aqui. Isso é muito gratificante para nós. Presidente, vamos falar agora sobre outra conquista para o nosso município, para a sociedade jauense, que é justamente a inclusão da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros na atividade delegada. O senhor vinha batalhando por isso também, né? Alguns anos aí atrás houve um trabalho, inclusive até iniciado aí pelo vereador Lucas, numa conversa com o prefeito em relação às atividades delegadas, com relação à Polícia Militar. E nós temos que reconhecer o trabalho das pessoas. Eu quero citar aqui, por exemplo, o Coronel Pistori, comandante-geral aqui da Polícia Militar em Jaú, que foi uma pessoa que trabalhou muito para a conquista da atividade delegada em relação à Polícia Militar. E em fevereiro desse ano, eu fui procurado pelo Dr. Glaucio, delegado aqui de nossa cidade, o Dr. Glaucio Stocco, que me perguntava a respeito da possibilidade, inclusive, da inclusão da Polícia Civil nesse processo. E eu tive conversando com o secretário de governo, Carlos Augusto Moreto, que se interessou muito, inclusive nós conversamos depois, eu e ele, com o prefeito, e o prefeito até determinou a ele a inclusão da Polícia Civil. E como eu disse, vou repetir, coisas públicas não são como coisas privadas, demora-se muito mais o processo tramitando no setor público do que no setor privado. E nós tivemos a grata satisfação, depois desses meses de fevereiro para cá, com o encaminhamento desse projeto do Executivo, aproximadamente 3 meses atrás, o projeto chegou aqui na Câmara, 90 dias, e nessa última sessão de Câmara nós tivemos o prazer, vamos dizer, de ver o projeto aprovado em primeira e segunda discussão. Até porque nós conversamos, eu quero agradecer aqui também de público ao Dr. Marcelo Aparecido Tomás Góes, ao Dr. Aldo Eduardo Lorenzini, são delegados de polícia, Dr. Euclides Francisco Salviato Júnior, que também é delegado, e o delegado seccional, Dr. Ricardo Dias Silva, que nos ajudou muito na realização da concretização dessa parceria com a Polícia Civil na atividade delegada e também com o Corpo de Bombeiro. Então, na última sessão foi aprovado em primeira e segunda discussão, com a aprovação de todos os vereadores por unanimidade, e agora é óbvio, nós temos que dar continuidade nesse processo, inclusive até com a Secretaria de Segurança do Estado, para fazer com que isso funcione. Nós temos certeza que já funcionando a atividade delegada com a Polícia Militar, que já temos aí aproximadamente acho que 7 ou 8 policiais já trabalhando, outros virão com certeza, e agora mais a participação da Polícia Civil e também do nosso Corpo de Bombeiro. Então nós vamos ter aí um número elevado de policiais trabalhando fora do seu expediente normal de trabalho e prestando o mesmo serviço aqui para a nossa população. Com certeza quem ganha é a sociedade e a população jauense. Presidente, passou a tramitar na última sessão ordinária um projeto de lei de autoria do senhor e que foi desenhado também pela Procuradoria Jurídica do município, em parceria com a Procuradoria Jurídica aqui da Câmara, fazendo algumas alterações na lei que disciplina a atividade ambulante aqui na nossa cidade. Essas alterações são necessárias para que a Prefeitura consiga emitir o decreto que vai, em definitivo, regulamentar a atividade ambulante aqui em nossa cidade, não é? Olha, nós começamos praticamente no final do ano de 2017.
Começamos trabalhamos 2018 o ano todinho, também pela complexidade desse serviço, o envolvimento de muita gente e cada um dos ambulantes trabalhando com uma atividade, cada um vendendo um tipo de produto, enfim. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos elaborar uma lei para disciplinar esse trabalho. Então o que aconteceu? Fizemos reunião com os ambulantes, participação em massa deles, vieram muita gente, participaram, opinaram, em 2 audiências públicas que nós fizemos aqui na Câmara. E nós, então, elaboramos um anteprojeto e depois submetemos ao Departamento Jurídico da Câmara, que é óbvio, tudo aquilo que a gente vai fazendo, vai vindo opinião, pareceres de setores jurídicos, então você vai mudando algumas coisas para tentar aperfeiçoar, melhorar, aperfeiçoar o máximo possível a lei. Da segurança jurídica. Segurança jurídica, justamente, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Nós terminamos o projeto, foi encaminhado aqui pela Câmara, por parte do Poder Executivo, até houve lá a participação da Procuradoria do município, e foi aprovado um projeto. Depois, é óbvio que a gente caminhando, a gente percebeu que tinha que ter, assim, mais alguns detalhes, teriam que ser detalhados em relação àquilo que já tinha sido aprovado. Numa nova conversa que nós tivemos com a Procuradoria Jurídica do município, com os procuradores aqui da Câmara, chegou-se à seguinte conclusão, que nós tínhamos que fazer algumas modificações pequenas, justamente nesse processo, para dar mais estabilidade jurídica em algumas questões, para que não houvesse futuramente dúvidas em relação àquilo que estava se analisando. Então, o Departamento Jurídico da Câmara e também a Procuradoria do município, na última reunião, na semana passada, elaboramos aqui algumas emendas, como eu falei, são coisas importantes, mas não tão que mudasse muito o projeto, e nós então demos a entrada agora nessa última segunda-feira também, propondo algumas mudanças que eu tenho certeza, já falei inclusive com a maioria dos vereadores, eles estão propostos a aprovar, até porque aí a lei vai estar em consonância com o decreto. Porque nós temos um decreto e a lei precisa ser justamente trabalhada com o decreto. O que diz o decreto, diz a lei. Então é isso, só falta finalizar pequenas coisas. Eu tenho certeza que nós vamos agora, na próxima semana, propor em primeira e segunda votação, para que a gente já comece com o decreto já publicado e a lei atualizada dentro do próprio decreto, a gente possa começar realmente a trabalhar em definitivo em relação ao trabalho dos ambulantes em nossa cidade. Realmente é um assunto bastante complexo, né, presidente? Muito complexo. Mas que há algum tempo já precisava de uma atenção, de um carinho especial por parte da Câmara e até mesmo da Prefeitura Municipal. Vamos falar agora, presidente, de uma reunião que o senhor teve recentemente, uma nova reunião com representantes da Comissão de Trânsito da OAB aqui de Jaú. Qual o saldo dessa última reunião? Uma próxima já ficou marcada? O que o senhor pode trazer de informação? Olha, nós tivemos também, aí alguns dias atrás, uma reunião com a Comissão de Trânsito da OAB, presidida pelo advogado Dr. Barbarossa. Nos visitaram, muito gentis os advogados, e deixaram bem claro que o interesse deles é a participação de colaboração. Eles estão vindo, pediram inclusive uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, o vice-prefeito e secretário, o Sigefredo Griso, e nós marcamos agora para a próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, às 15 horas aqui na Câmara, estaremos reunidos novamente. Mas eles estão vindo para cá sugerindo assim, algumas mudanças em alguns pontos em nossa cidade, onde está acontecendo um número que chama a atenção, né, em relação aos acidentes que vem acontecendo. Não são números normais, é um número que já sai um pouco da normalidade de acidente em alguns cruzamentos e de muito tráfego de veículos. Então eles estão vindo realmente para nos ajudar a administração, ajudar o setor de trânsito da nossa cidade. Com essa reunião, eu acredito até
que eles estão colaborando, assim como a OAB tem outras comissões dentro da própria OAB, que nós já tivemos aqui reunido, inclusive com outras comissões, que é a participação popular ou a participação das entidades na administração pública. Presidente, falando em participação, a Câmara Municipal recebeu recentemente a visita de alunos do terceiro colegial da Escola Tolentino Miraglia, escola estadual. A importância, presidente, de abrir as portas do Legislativo para receber estudantes aqui da nossa cidade. O Poder Legislativo, já diz o dito popular, é a casa do povo. E a gente, a partir do momento que eu assumi a presidência da Câmara no começo do ano, eu tenho mantido as portas abertas para as pessoas que queiram nos visitar. Já tivemos aqui visita de outras escolas e a última que nós recebemos foi a Tolentino Miraglia. Eu aproveito agradecer o diretor da escola, agradecer ao professor Matheus, uma pessoa muito envolvida nas questões políticas, inclusive uma pessoa que trabalha muito com os seus alunos, e também ao professor Paulo, uma pessoa fantástica, uma pessoa que estudou muito para chegar onde chegou e hoje é o professor da Escola Tolentino Miraglia. Os dois, tanto o Matheus quanto o Paulo, trouxeram a classe aqui lá do Tolentino para conhecer o funcionamento da Câmara. É óbvio que num período muito curto a gente deu assim uma explanada do como funciona o dever e como nós devemos nos proceder aqui dentro da casa, os vereadores, conhecer as instalações, e nós aproveitamos também essa oportunidade para convidar todas as escolas, as entidades que queiram conhecer a Câmara, o funcionamento, vir aqui conhecer aqui dentro das instalações da Câmara. Nós estamos de portas abertas, sempre dizendo que é muito gratificante para a gente saber que as pessoas têm interesse em nos conhecer, em conhecer essas instalações. E também aproveitando, como eu disse, numa rápida conversa que eu tive com os alunos, eles estão justamente na idade agora já de ir tirando o título e votando no próximo ano nas eleições municipais. Aproveitando, convidando os alunos, as pessoas que queiram participar de política, procurem um partido político, se filiem, participem da vida política da nossa cidade. É muito interessante isso, porque nós vemos que dia a dia as pessoas estão perdendo um pouco o entusiasmo pela política. E é um erro, porque aqui vai ter sempre um prefeito e vice e vai ter vereadores independente do número de vereadores. Sempre vai ter vereadores. Então é importante que as pessoas de bem, as pessoas mais novas, se integrem, ingressem na carreira pública, na vida política da cidade e se candidatem, se manifestem politicamente, que é muito importante. As entidades, as escolas que queiram nos visitar, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Com certeza, é uma iniciativa que tem gerado muitos frutos aqui no âmbito do Poder Legislativo. Presidente, vamos falar agora sobre alguns requerimentos que o senhor apresentou na última sessão ordinária, na 31ª sessão legislativa de 2019. Um deles, o senhor sugere para que o prefeito municipal estude a possibilidade de implantar aqueles parklets em frente a alguns estabelecimentos aqui do município. Estabelecimentos ligados à área de restaurante, bares, é mais ou menos por aí, presidente? Nós já tivemos aí em algumas situações de pessoas que reclamam das mesas e cadeiras nas calçadas em frente a bares. Tivemos já várias conversas da possibilidade de resolver esses problemas. E eu estive visitando inclusive aqui perto em Brotas e em outras cidades já estão se concretizando esse trabalho, esses projetos que advêm do Poder Executivo, permitindo que os bares ou os restaurantes que têm interesse em colocar esse parklet em frente ao seu estabelecimento, não na calçada, mas na rua. Então, num espaço na frente do estabelecimento, eles fazem ali uma espécie de um bulevar pequeno de madeira, muito bem feito, muito bonito, inclusive, e eles pagam por esse espaço. É um espaço público que eles podem usar e consequentemente, pagar por aquele espaço. E eu acredito até que é uma coisa nova, surgiu aí nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que em 2015, me parece, e já está vindo para o Brasil, em outras cidades maiores já tem, como eu falei, em Brotas, que não é maior do que nós, mas também já tem alguns que eu vi muito bonito, muito interessante e muito bem decorado. Então, nós estamos propondo, inclusive,
cópia desses projetos dessas cidades que já tem. Nós conseguimos ali algumas cópias desses projetos e estamos encaminhando ao Poder Executivo, porque a iniciativa não é do Poder Legislativo, não é do vereador, é do Poder Executivo, é do prefeito. Então nós estamos conversando com ele, tentando convencê-lo de que é uma saída muito boa, uma coisa diferente, vai ocupar o quê? 2 vagas de carro, mas pelo menos vai ajudar nesse momento que nós estamos passando por uma situação financeira do nosso país como um todo, uma situação difícil, um espaço a mais para que as pessoas que têm um estabelecimento, um bar, restaurante, lanchonete, essas coisas, tenham uma oportunidade de colocar as mesas não na calçada atrapalhando o trânsito, mas em frente do seu estabelecimento. Uma coisa nova, eu acho até que vai pegar, não é obrigado, quem quiser fazer por conta própria, usar o espaço público e pagar pelo espaço público. Se o prefeito entender que seria viável, ele mandando o projeto para a Câmara, eu tenho certeza que a gente aprovaria e a gente vai ter uma mudança diferente nesses lugares frequentados principalmente por jovens, uma mudança para que a calçada fique aberta e as pessoas se divirtam sem incomodar aqueles que estão transitando ali pelo local. Além de ser funcional, esteticamente fica mais bonito, mais né, bonito, muito mais bonito a decoração. Não gera custo para o município. O município só faz autorização para que esses estabelecimentos possam instalar esses parklets, né? É uma espécie de regulamentação apenas. Isso acaba, inclusive, com esse problema do uso da calçada, do impedimento das pessoas circular pela calçada, e é uma coisa diferente, não vai ter problema, inclusive, nenhum com o trânsito. Quem vai a Brotas vê que isso funciona muito bem. Funciona, com certeza. Presidente, vamos falar de um outro requerimento que o senhor pede informações sobre a canalização do córrego dos Pires. O senhor quer saber em que fase está o projeto, quando de fato isso deve acontecer e sair do papel? A mudança de governo federal, esse projeto, tanto o Lago do Silvério, quanto ali a canalização do córrego dos Pires, é um projeto que vem do PAC. Na mudança de governo federal, deu uma parada naquele projeto, mas eu, inclusive por informações que eu já obtive, os recursos estão vindo. Só que ali parou por quê? Porque o projeto, em relação ao meio ambiente, que a CETESB é que dá o parecer final para a realização da obra, ainda está praticamente emperrado na CETESB, não está parado, mas está passos muito devagar na CETESB. E nós temos, inclusive, conversado tanto com a Secretaria do Meio Ambiente como a Secretaria de Projetos aqui da Prefeitura, e realmente está na CETESB para dar o parecer final. Nós vamos, se você vê lá no local, tem lá uma placa, inclusive, dizendo da aprovação daquele projeto, mas venceu. Pelo fato de ter demorado muito tempo, até por falta de recursos, essas coisas, aquele projeto que tinha venceu. E o projeto agora, o novo projeto, está na CETESB. Assim que a CETESB der o parecer favorável, a canalização ali do córrego dos Pires vai ou começar ou continuar o projeto que vem lá do Lago do Silvério. Nós estamos em cima, estamos olhando, procurando conversar com secretários, inclusive, e vamos entrar em contato através desse requerimento, entrar em contato com a CETESB, pedir que agilize o mais rápido possível a aprovação para que a gente possa dar continuidade naquela obra. Presidente, para a gente encerrar, eu gostaria de saber se o senhor tem informações novas a respeito daquele assunto, que o senhor fez um questionamento, inclusive a Secretaria Municipal de Educação, sobre a possibilidade do município firmar um convênio, né, fazer a contratação de escolas particulares para oferecer creche às crianças que estão na lista de espera aqui em nossa cidade. Olha, isso é um assunto muito importante. Por quê? Porque a mãe, o pai que tem um filho ou alguns filhos e que trabalham e que precisam colocar as crianças numa escola, creche, a gente entende, eu particularmente entendo, da necessidade que o pai e a mãe têm em deixar esse filho em algum lugar seguro. O melhor lugar é a creche, escola. Mas nós precisamos entender também que eu não posso, num assunto desse, brincar com esse assunto ou tentar
passar uma informação errada para vocês que nos assistem. Por quê? Porque tem vereadores que estão propondo alguns projetos em relação à creche, a vaga de creche, vaga para as crianças. Aquele que o pai e a mãe trabalham tem o direito ou tem privilégio em colocar o seu filho pelo fato dele estar trabalhando, a mãe e o pai. Deixar bem claro que isso não pode. Existe uma lei federal que fala que creche é para criança. Não é para criança que o pai e a mãe trabalham, o pai e a mãe não trabalham. Já estive conversando no Ministério Público e é um assunto muito bem claro. Criança é para creche. Aliás, a creche é para as crianças. Não interessa se o pai ou a mãe trabalham, não é eu que digo isso, é a lei. Então, eu fiz um requerimento pedindo ao Poder Público, à Prefeitura, informações a respeito da possibilidade da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, fazer uns convênios com creches particulares, porque nós sabemos o número de crianças fora da creche em nossa cidade é grande, como é grande no nosso estado e no nosso Brasil. Nós temos visto aí informações que tem muita criança fora da creche. E nesse requerimento eu pedi ao Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, a professora Daltira, da possibilidade de fazer esse convênio. E ela me mandou na resposta... Ela me mandou o seguinte, olha, através desse documento, que é a resposta, já solicitou à Secretaria de Governo a elaboração de um projeto de lei. Quer dizer, já houve um estudo e ela encaminhou à Secretaria de Governo, que é a responsável para a elaboração dos projetos, depois o encaminhamento à Câmara. Então, está andando, mas deixar bem claro que, como eu já disse, o processo público é mais demorado. Então, eu acredito, esse processo não parando, a gente talvez a gente consiga para o ano que vem alguma parceria. Mas já é um bom caminho, porque a Secretaria de Educação já encaminhou o pedido à Secretaria de Governo e agora é trabalhar em cima, inclusive com o prefeito, com o secretário de Governo, da possibilidade de se concretizar esse convênio. Eu acredito que saia. Então não adianta eu vir aqui e passar uma informação errada para vocês e vocês acharem que acreditar em mim, que depois lá na frente vai ser uma decepção. Com relação à vaga de crianças na creche para quem trabalha, o pai e a mãe trabalham, não é prioridade perante a lei federal. A lei federal, como eu já falei, é para criança creche. Agora aqui nós estamos também tentando ampliar as vagas através desses convênios, assim como houve em outras cidades. E nós também não é de competência nossa do vereador elaborar o projeto. Nós pegamos nessas cidades que tem a cópia do projeto e já encaminhamos ao Poder Executivo e como a professora Daltira, secretária de Educação, falou aqui na sua resposta, estamos na Secretaria de Governo, eu acredito que a gente vai caminhar e a gente vai conseguir aí uma conquista grande, que é esse convênio com as escolas, creche particulares. O trabalho do vereador também é provocar o Poder Executivo, né, para que projetos de interesse da comunidade sejam colocados em prática. Esse é o trabalho do vereador. Eu volto a dizer, não adianta você subir na tribuna e ficar criticando e não achar solução. A função, além de fiscalizar, a função nossa não é fazer denúncias vazias, como tem alguns vereadores fazendo aqui na Câmara, encaminhando ao Ministério Público e depois não dá o retorno do que o Ministério Público fez com aquela denúncia que eles fizeram. A maioria, ou todos, pelo menos a informação que eu tenho até agora, nem todos, porque ainda alguns estão tramitando, mas todos estão sendo arquivados. Então nós temos que, além de fiscalizar, também propor soluções para alguns problemas, correr atrás, acompanhar o processo, enfim, essas coisas todas. Presidente, mais uma vez eu quero agradecer a sua acolhida, a sua recepção e mais uma entrevista à nossa equipe de jornalismo. Olha, eu sempre dizer que é um prazer estar falando com você, Ângelo, com toda a sua equipe e, enfim, com a nossa população também, e aqui esperando aí sugestões, críticas, enfim, algumas coisas que as pessoas quiserem saber, nos acompanhando, vindo nos visitar, entidades, associações, enfim, nós estamos aqui de portas abertas e sempre um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado, um grande abraço.
Esse foi o vereador José Carlos Borgo em mais um programa A Palavra do Presidente. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.